Olá, estamos aqui com o livro O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo. Trata-se da segunda obra da Lavra de Sebastião Camargo. Nós vamos fazer uma pequena leitura e, após essa leitura, nós vamos tecer um pequeno comentário sobre esse trecho. Página 61, sobre a oração. Esse trecho. Orar é arar o terreno da mente. Selecionar as sementes que já dispomos em nossa consciência, plantá-las e cultivá-las à luz do discernimento. Prece é apreciar o plantio. O cultivo em seara alheia é importar a receita, caso aqueçamos com os seus preceitos. Orar é expandir a alma num anseio de elevação que torna o ser acessível às intuições de sua própria consciência. Pela prece, o ser se predispõe à sintonia com esferas mais altas e às inspirações que essa conexão lhe faculta, integrando-se de forma perene a elas. Ou seja, Sebastião, o orar, eu estou buscando informações para o meu plantio. E a prece já vamos dizer assim, eu entendi que ela vai simplesmente continuar esse plantio. Seria isso? A prece, você busca fora inspirações. A oração, você busca dentro as informações que você já possui. Então, orar é movimentar as suas próprias potências. E a prece, você sabe, por antecipação, que a gente chama de presciência, a porta que você vai bater. Porque quando você busca dentro de si e não encontra, aí você bate em outras portas. Bater em outras portas é a prece. Você recebe pela inspiração. A oração você recebe a contrapartida pela intuição. Não sei se ficou claro. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Porque quando a Adriana Rochas estudou contigo sobre prece e oração, ela me deu um outro conceito. Ou seja, você inicia com uma prece, com um petitório, e a oração é algo mais profundo, mais, vamos dizer assim, ele vai te dar informações em outras instâncias. Vamos lá, então. Quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, a multidão tem fome. É a prece. Pediu a ele alguma coisa. Dá a eles de comer. E ele falou: me apresenta o que vocês têm. Aí a oração. Eles apresentaram alguns peixes e pães que significavam conhecimentos vivenciados. E ele apenas potencializou. Então, potencializou a oração com as inspirações, com os recursos da prece. Então, a prece nós batemos em outras portas, por não encontrar em nosso próprio armazém aquilo que necessitamos. Vamos ver a sutil diferença com André Luiz. Quem ora mobilizando as suas próprias forças realiza um trabalho de inexprimível significação. A oração é força, vibração, poder. E aí ele narra: a prece não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente. Nesse círculo de permutas incessante, agora entre eu e a entidade que eu pedi socorro.
geramos elementos para a cura definitiva do corpo, para a transformação da alma e para a iluminação da consciência. Então, acaba... Joana de Ângeles. Oração é lá onde a consciência se expande. É a superconsciência. É o mais perfeito mecanismo de planificação. É a mais potente alavanca para a autocura. Então, de dentro para fora. Entendi. Então, agora eu entendi. Inclusive, eu estou aqui pensando num livro, acho que é Evangelho de Bezerra de Menezes, foi escrito pelo Edgar Armond, você já deve ter ouvido falar nele. E eu me lembro muito bem de um texto que eu li dele, de um capítulo, ele falando da necessidade que a gente tem de saber que portas abrir, portas bater. Vamos lembrar de Jesus. Essa é fantástica, essa lembrança, essas informações preciosas que você nos trouxe. Jesus, quando fordes orar, entre para dentro do vosso aposento, feche as portas, fale ao Deus em secreto, que em secreto te ouvirá. Entrar para dentro do aposento é a mente. As portas que devemos fechar são os sentidos, desligar-se do mundo físico. O Deus que em secreto vai nos ouvir é o que está em nossa consciência, o Cristo que está em nós. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que esse Cristo e esse Deus, por intermédio do centro coronário, pode comunicar-se com o Cristo e com Deus cósmicos. E por intermédio do centro coronário não vem o hálito divino, que chega na mente em forma de estímulos que transformam-se em pensamentos? Então não veio o socorro? Sim. Mas Entendi sempre, agora. quando Miramês fala, primeiro você busca dentro. Se você não encontrar, a sua mente te autoriza a buscar fora. Você entendeu? Posso, então, acrescentar um ponto no seu conto? Sempre. Então, eu, como professora de ciências, eu me lembro muito do sistema nervoso, que nós temos... Que não é nervoso. Não, não é nervoso. A gente tem a parte, vamos dizer assim, neurovegetativa, né? Que é a parte simpática e parasimpática, e o sistema nervoso central, que é mais consciente do que o sistema neurovegetativo. E uma coisa que você fala é o seguinte, que se você está na parte periférica, você já pode pedir, por exemplo, para os seus nervos periféricos te auxiliar, não precisa chegar ao cérebro. Então, a prece ela pode ser superficial. Deu para entender o que você quis dizer com isso. Deu para elucidar muito bem e eu te falo uma outra coisa. Eu entendi por que o livro demora muito tempo. Pode repetir que todo mundo quer ouvir isso aí. Você entendeu que o livro... Demorou muito tempo. Sim. Porque são conexões. Né? Não é isso não, Sebastião. Porque ele mexe. Sim, é isso também. São conexões multidimensionais que você faz. Se a pessoa tocar no livro, nunca mais ela é a mesma. Ela não precisa nem abrir. Eu estou te falando Porque se isso. um animalzinho foi tocado pelo livro, então a prova viva está na gata, que é a cachorrinha, que é uma gata, gatíssima. Cachorrinha da Marcela Lima, mais o Alexandre Marques. Então,
Se a pessoa entrar em contato, como nós sabemos que o livro é um ser vivo, se ela se permitir, nunca mais ela será a mesma. É como se tocar em qualquer energia da criação, o que nós chamamos de observador e observado. Então você vai se tocar com o toque daquilo que você observa. Ou seja, quando você olha para um ponto, ou para um ser, ou para uma coisa, você está interagindo e interferindo. Só que o outro também está interagindo contigo e interferindo na sua vida. Seja ele uma criatura que chamamos inanimada ou um ser animado. Em realidade, tudo é vivo e na sua dimensão consciencial ou conceptual, ele tem perfeita ciência do que está acontecendo no seu diminuto espaço. E aí eu percebo o seguinte, eu repito até aquilo que eu estava falando antes, que a prece, agora eu entendi, é saber que porta que você vai bater, na porta do perispírito, na porta da mente, ou então no outras instâncias. Porque quando a Adriana falou, eu achei bastante interessante porque ela já abriu um novo pensamento. Até mesmo, por exemplo, para você pedir para outras mentes, como Bezerra de Menezes, né, você tem que chegar à consciência. Tá? É a mesma coisa. Por exemplo, eu quero um carro que me leve para o centro da cidade. Então, você não vai precisar de um carro muito possante para você ver. Um carro que você faria para ir para o Rio, São Paulo, Minas, não importa, não é o mesmo carro que você vai fazer uma viagem de curta duração, de curta distância. Exemplo, eu quero um carro para ir a São Paulo e trazer 28 caixas de livros, com 14 livros cada caixa, sem perturbar o espaço do motorista nem do passageiro, às vezes. Então, fomos nesse carro. Agora, se eu tivesse outro, trazia meia dúzia. E não teria a suspensão potente para aguentar o baque, para andar 700 quilômetros com essa carga. Por isso que, quando você falou a prece, é para saber qual porta você vai bater no perispírito, aí não é a prece, é a oração. É dentro. Entendi. A prece é para eu me comunicar com a Pamela, para eu me comunicar com a gata, com a cachorrinha. Então, é Entendi, quando com o você sai de entorno, você para então. falar com o outro. Aí você está fazendo esta conexão, sem querer que o outro faça por você, porque ele vai enviar, o máximo que ele vai enviar é inspiração, instrução. Por isso que Allan Kardec, num capítulo, praticamente, o capítulo 27 é dedicado à prece, à oração. E ele narra que o máximo que Deus permite que seus emissários façam é nos instruir. E se eu usar de humildade e sinceridade, ele me dará paciência, coragem e resignação. Será que não está errada essa tradução? Porque no item 26 do capítulo 5, ele fala que coragem, paciência e resignação são virtudes que se exercita, não se ganha em competição. Então, eu vou usar a minha inteligência para fazer algo. Então, tem alguma coisa que não bate nessa tradução. Então, o máximo que Deus permite que seus emissários façam é nos instruir para exercitarmos coragem, paciência, resignação, seria a tradução correta. E lá também ele narra, no item 23, que a oração é filha da fé. E a fé é o conhecimento de causa.
Então, oração é o que você faz. O que eu morro dentro de mim. Exato, que é a filha do seu conhecimento. Agora, a prece, não, você está pedindo aos universitários que coloque algumas diretrizes ou acrescente um ponto no seu conto. Porque quando você ora, no mínimo vai acontecer como aconteceu com a jovem que sangrava em relação a Jesus. Ela fez uma prece. Sim. Tocou nas vestes dele, quer dizer, tocou na consciência dele, sentiu desprender dele virtudes, inspirações, que foi para o universo dela, orientar o universo dela a fazer o processo da cura. Porque se nós temos uma fonte inesgotável e inestancável das energias para a própria cura, porque isso é Bezerra de Menezes, André Luiz, Joana de Angelis e vários outros. Não são seres cósmicos ou não serão seres cósmicos, nem os espíritos, nem os encarnados que vão nos curar. Somos nós mesmos que vamos mobilizar a quantidade e a qualidade de amor para fazer isso acontecer. Cada um tem dentro de si uma fonte inesgotável de amor. Porque, do contrário, Jesus não dizia-nos, ou não haveria dito, a sua fé te curou. Falava, eu curei você. Senhor, se o Senhor quiser, você pode me curar. Eu quero. E poderia dizer, eu posso. Eu faço. Porque para quem criou um planeta, criar um corpo, uma perna, um olho, é moleza. Eu quero, mas e você? Você quer? Porque você é ramo da videira, eu sou a videira verdadeira. Então eu vou te capacitar para que você faça o que precisa ser feito. Porque o que a gente chama de amar o outro é ensinar o outro a fazer o que ele necessita para não ficar na nossa dependência. Isso é amor. O amor é a potência. Melhor, isso é amar. Amar é você fazer com que essa potência ilumine e liberte consciências. Você me fez pensar no parágrafo que mais me encantou nessa parte do amor e do amar. Amar não é fazer pelo outro, seja quem for, ou em que escala evolutiva se encontre, o que somente a ele inapelavelmente compete, pois o dever de realizar prontamente o que lhe cabe é intransferível, para fazer jus às benesses concernentes ao seu próprio mérito e então fruir do néctar de seu justo engrandecimento e contribuir para a geração do impulso irresistível da evolução do contexto. Desse modo, ineludivelmente, a vida, com V maiúsculo, exigirá da vida, com V minúsculo, isso aqui eu achei fantástico. Isso é, as leis que regem a vida em plano menor sempre capacitarão os agentes mais cultos do degrau volitivo em que se encontram para identificarem as possibilidades evolutivas dos menos cultos, para gerar os exemplos estimuladores e criar condições atinentes ao seu irrefreável e permanente devir. Ou seja, você vai acolher o outro e vai, ao mesmo tempo, elevar o outro ao seu degrau. Vai, assim, permitir com que o outro cresça. Em primeiro lugar, ele seja perfeito naquilo que ele está fazendo. Fazer com perfeição aquilo que ele já está fazendo, para que ele possa subir de degrau. Esse é o verdadeiro amor. O amar. O amar. O amor é a matéria-prima do cosmos e a lei. E o amar é a execução. Você vai gerar a vida ou a libertação da vida.
E isso tem a ver com energia sexual. A energia criadora do cosmos. Entendi. E uma pergunta que eu quero fazer, Sebastião, quando você fala, Senhor, o que queres que eu faça? E Senhor, o que queres que eu te faça? Isso seria uma prece e uma oração? Sim, Senhor, o que queres que eu faça? Oração. Para mim. Agora, Senhor, o que queres que eu te faça? Então, vou enviar algo para fora de mim. E pode ser as duas coisas agora, o que eu te faça. Porque eu perguntei a ele, o que queres que eu te faça? Isso é prece. E o fazer o que ele ordenou que eu fizesse é oração. Tá mais claro. Porque a gente, assim, a gente faz tanto deixa para o subconsciente agir que a gente não percebe as coisas, deixa tudo no automático. Vamos dar um exemplo prático. Eu estava até vendo uma entrevista agora, eu não vou falar onde eu estava vendo para não criar atrito, mas tem o nosso livro Joseph Morphy, O Poder do Subconsciente. Será que ele sabia que quem coordena o subconsciente é o superconsciente? Não. Te garanto que não. Então é o poder do superconsciente e não do subconsciente. O subconsciente é como se fosse, com todo respeito, um papagaio de pirata. Ele só vai repetir uma ordem para a qual ele foi treinado. Ele não toma decisão por si mesmo. Então, o instinto não tem como decidir por si mesmo. Então, ele vai repetir uma ação que ele fez, que ele sabe que resolve a situação, mas ele não pensa. Agora, quem o está coordenando tem o poder para treiná-lo, para melhor qualificá-lo, para ressignificá-lo. E se o consciente quiser participar disso, ele pode. Porque na maioria das vezes quem faz em nosso benefício é o superconsciente, a gente nem fica sabendo o que está acontecendo. Mas quando eu me interesso pela causa e quero servir consciência, ou ciente de como eu estou fazendo, aí eu posso participar. Então eu posso ver como o super age, o superconsciente, e depois ir dando o meu espetáculo, como o Miramês fala, pensar dentro do pensamento do Cristo. Então, eu acompanho como silvícolas acompanhar o pensamento dos arquitetos da colônia Nosso Lar. Às vezes fazendo as minhas criancices, eles deixam que façamos e depois consertam. Para que a gente vá ensaiando esse processo de obediência, resignação e construção. E tem uma coisa que eu me lembrei não sei se é o capítulo, acho que é o capítulo 6, se eu não me engano, ou o capítulo 7 do primeiro livro. Num dos programas da TV Mundo Maior, você falou uma coisa que não me saiu da cabeça, que cada parte do nosso corpo tem um elemental. E você disse uma coisa que eu não me tiro da cabeça. Quando ele se humaniza, chega à mente. Então, assim, e o mais interessante é que esses seres do subconsciente são os melhores que possam serem comandados. Isso você falou para mim. Assim, claro, né? A gente imagina, porque então quer dizer que só que eu não imaginava naquele momento que eles têm a sua inteligência, mas eles têm a inteligência limitada, porque eles não conseguem ainda entender, vamos dizer assim, o instinto e a sensação. Como eu gostei muito do que você falou, né, fez na visualização ontem, que foi ao ar ontem,
que, vamos dizer assim, a parte gástrica para baixo é a parte dos instintos. Depois tem as emoções, os desejos, pensamento, né? A inteligência, né? E a parte da intuição. Mas eu vou te dizer uma coisa, Sebastião. Quando você tem, inclusive, eu estava ouvindo hoje uma pessoa que, se não fosse o nosso processo de civilização, nós viveríamos como selvagens. A Terra é selvagem. Alguém falou isso. E eu concordei. Eu falei assim, gente, não é que é verdade? Com certeza. Porque é exatamente isso, essa questão da luta pela sobrevivência é um instinto. E o mais belo em tudo isso, que vamos colocar você como um átomo que está se iniciando. Você é apenas o núcleo e agora chegou a energia nêutron. Você não sabe o que fazer, então alguém está te conduzindo. E de repente você transmuta-se, não tem medo de morrer para renascer noutra dimensão e transforma-se em próton. E parece que empolgado com a situação, fala, eu vou transformar pelo menos parte, eu não vou investir tudo com medo de perder tudo. Eu vou investir a metade e promove a metade e gera os elétrons. Esse negócio está interessante, eu acho que eu vou formar mais um degrau para coordenar tudo isso. Aí você forma os fótons a partir dos elétrons e cria então a consciência do átomo. E aí ele se encoraja, pode vir mais. Aí vem outra turma chamada nêutron. E o átomo potencializa de simples hidrogênio para pesado. E ele se empolga, fala, pode vir outra turma. Aí ele se torna radioativo. Então, a beleza que do meio que está agindo gera a consciência que vai coordenar o próprio meio. Vocês vão ver isso muito com Pietro Baldi nas próximas aulas. Então, é do meio. Ele chega a falar, não é a vida que está gerando a consciência. Na realidade, você vai perceber que é a vida que está se transformando em consciência. Falar, a vida não vai gerar a consciência, a vida vai transformar-se. O que ele quer dizer na consciência, já que tudo cresce e evolui. Então, não é o reino mineral que vai gerar o reino vegetal, ele vai transformar-se no reino vegetal. Não é o vegetal que vai gerar a consciência animal, ela vai transformar-se na consciência animal. E vai avançando. E aí, no caso, vai ser aglutinando, né? Vários vegetais, Sim, vários... observa as moléculas de fósforo. Então, não são elas que vão gerar um nucleotídeo. Partes delas se transformaram no nucleotídeo. Não serão os nucleotídeos que vão gerar o DNA, o RNA. Eles vão transformar-se, em parte, no RNA. Então, é algo na Pâmela, instintos, na Pâmela que vai transformar-se em sensações. É algo de suas sensações que vão transformar-se em emoções, depois em sentimentos e depois em pensamentos. Então, não é o seu pensamento que vai gerar a inteligência, ele vai transformar-se na. Entendi. Inclusive, você me fez pensar o seguinte, que cada átomo tem o seu átomo radioativo. Então, tem o hidrogênio radioativo, tem o hélio radioativo, tem o carbono radioativo. Inclusive, o carbono radioativo, se você quiser determinar a idade de um fóssil, é ele que te dá uma data aproximada dele. Porque são os degraus, né, mais evoluídos de cada átomo. Entendi. Você tirou isso de mim, uma dúvida, porque eu estudava isso e não entendia. Eu falei assim, gente, mas como? Eu falava
sem saber o que eu estava falando, e agora você está me dando informações para eu falar com propriedade sobre esse assunto. Então, agora, antes de terminarmos o nosso ensaio, para quem não sabe o que nós estamos fazendo, no domingo a Pâmela me convidou e salvou a nossa pátria. Hoje, sem ela me orientar diretamente, que ela disse que o programa era intuitivo, então segui a intuição e a consciência do programa. E fui eu que a convidei para esse bate-papo. E antes de terminar, ela vai lá no início do livro, No Amor e o Amar, e logo no segundo parágrafo já tem um insight legal. Mas você vai encontrar duas frases em negrito, uma na folha esquerda e uma na direita, e vai ler só as duas frases em negrito. O amor é magnificente, expressão da lei que a tudo rege e a personificação da vida, da qual tudo promana. Isso. O amor é a magnificente expressão da lei. No sentido, você está falando do amor-lei. Sim. E aqui do Não, amor... aí está falando das duas coisas, pode vai. Não, eu estou falando na página esquerda. Tá, E na vamos lá. página direita, o amor é a essência da vida, a comunhão dos seres e a alma do universo. E essa é a alma substância. E aqui, Sebastião, você está falando, depois, o que eu achei fantástico, você está falando do efeito do perdão. Além disso, que nós vamos ler aí na parte esquerda, logo no segundo parágrafo, a respeito disso. Então, nesse momento, nós recebemos a comunicação do amor falando do amar e o amar falando do amor. Que chique. Então, vamos lá, vamos ler o segundo parágrafo. É um pouquinho, às vezes, longo, mas não é tão longo, para ver o enredo, que seria esse perdão dentro do amar. Então, no longuíssimo périplo do amor e do amar, na caminhada do amor e do amar, uma das inúmeras expressões do amor substância em ascensão progressiva pode ou poderá ser a ofensa, pois tudo se origina no oceano infindável do amor universal, que aí eu coloquei aqui como o psiquismo divino. O amar é simplesmente a transmutação, e não só a transmutação, a sublimação do próprio amor. Por exemplo, quando algo ou alguém nos ofende ou nos magoa, esta é apenas uma das imensuráveis expressões do amor primitivo no seu perene evolver, usualmente rogando novas diretrizes aos arroubos tormentosos do amor adoecido, solicitando informações iluminativas para redirecionar o seu proceder. E aí, o amar é exatamente a diluição proativa do coágulo enfermiço em possibilidades de cura ou a sublimação do fluxo da ignorância em luzes de porvindouras instruções. Do exposto, desprende-se que o nascedouro das enfermidades se desfaz e que os elementos construtivos de sua longeva estratificação se aprimoram com as charruas do perdão e que a iluminação dos abismos da ignorância se processa com a instrumentação dos bons exemplos ou por intermédio da divina instrução, personificada na ação construtiva da benevolente diretiva libertadora. Essa ação construtiva que haverá de libertar o enfermo que, por ignorância ou por falta de autodomínio, ofende e agride, traduz-se na ignorância e na tolerância cultivadas por parte do ser objeto da agressão
paciência e na tolerância cultivadas por parte do ser objeto da agressão, a quem compete buscar compreender a limitação do agressor, seja por seja por carência de afeto, de compreensão do que seja o amor verdadeiro, seja principalmente por carência de alto amor. Portanto, jamais o revide, o que com certeza acirrará o ânimo de quem o infringiu a ética de um relacionamento saudável, portando-se de maneira infantil, levando a ações ainda mais nefastas e potencializadas, se desprovido de princípios éticos e valores cristãos. A ofensa deve, assim, ser entendida como um dos patamares da escala do sentimento imaturo que, inequivocadamente, transformar-se-á um dia em amor-compreensão, em amor-doação, em amor-ternura, em amor-renúncia, em benefício do ser ou dos seres amados, em síntese, no alto e no alamor. Ao receber a ofensa, cumpre-nos envolver essa energia na ternura do entendimento de que ela se trata de um degrau de evolução para o amor maior, para além. Desse modo, dirigir essa ternura compreensiva para o coração de quem a destilou. Assim, procedendo com certeza, esse coágulo enfermiço se desfará, transformando-se em empatia, em confiança, degraus da legítima solidariedade e fraternidade universais. Agora eu te pergunto, quantas horas de estudo só para entender esse parágrafo? Não falo nem horas de estudo, Sebastião, eu digo vivência. Porque se você não tivesse vivência, você não escreveria isso. E uma coisa que eu te perguntaria porque isso eu percebi, inclusive, nas orientações e esclarecimentos necessários. Até mesmo as palestras, os seminários, tudo isso que você vai colecionando foram conexões que você foi fazendo para poder escrever o livro e trazer de forma entendível. Porque se você trouxesse o extrato que vem da espiritualidade, talvez você poderia ser trucidado. Com certeza. Então, para estudar agora, nós todos, para colocar isso na ação, não precisa ler, reler, entender cada situação aí para que a gente possa tirar o proveito, né, desse enredo, desse introito. Nesse parágrafo, quando nós falamos no livro, tem começo, meio e fim em cada parágrafo. E tem uma coisa que eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que está no início do livro, mas você fala aqui, né? Estamos cientes e conscientes de que o amor é o substantivo abstrato e o substrato mais sutil da criação, do qual tudo se origina. Aí você percorre. Consequentemente, o amar é o verbo incomparável e a força de coesão, de sustentação e transformação mais punjantes do universo. Aí você fala, entretanto, a fé lucidamente raciocinada e conscientemente vivenciada é o instrumento mais perfeito para colocar em ação. Aí eu botei um mais nesse e puxei uma seta e coloquei fé inquebrantável. Seria isso? Sim. Inicialmente não precisa ser a fé inquebrantável, porque a fé inquebrantável é a hora que você vai para o holocausto. Certo? Aí você já é o que você vive. Então você não teme mais nada. É quando Pedro, por não ter a certeza, negou Jesus com medo de morrer. Mas quando Jesus matou a morte, eles perceberam que não morria coisa nenhuma. Então, fé inquebrantável. Agora eles todos, com exceção de João,
o evangelista, se entregaram ao holocausto, sabendo que morte significa renascimento, e quem vive bem, com certeza, recebe promoção e morre bem por sua vez. Mas eu vou falar uma coisa, não é necessário, você pode ir para o holocausto, mas sem desencarnar. É o que nós falamos, desencarnar sem morrer. Porque desencarna o orgulho nesse holocausto, nasce a humildade. Desencarna o egoísmo para nascer o altruísmo, a intolerância para nascer o entendimento, a discórdia para nascer a união, a dúvida para nascer a fé, o ódio para nascer o amor e assim por diante. Obrigada, Sebastião, por esse estudo que vale por uma vida, e você, assim, conseguiu tirar algumas dúvidas. Não é dúvidas, é reafirmar aquilo que eu estava exatamente sobre o amor e o amar. E se você gostou um tanto mais do que ouviu e do que ouvirá, se ainda não adquiriu o seu livro, esse que a Pamela está mostrando para você agora aí, ligue para 11 ou passe uma mensagem no WhatsApp 11 9 7444 0770 e fala com Neuza Leal, que o livro chegará até você autografado ou não. E para nós será uma grande honra tê-lo como parceiro para estudarmos juntos essa obra e transformarmos a nossa vida, porque nascemos do amor para amar. Ou seja, do hálito divino até, ou da luz incriável, que eu já aprendi essa lição, até o infindável. Com certeza. Então, do amor substância, que é o sal da terra, à luz do mundo, que é a consciência imortal. Abraços de luz e paz. Namastê. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.